o banner roubado e o milagre que mudou tudo. Marcos sempre foi um homem de mãos calejadas. Trabalhava desde os 15 anos, primeiro como servente de pedreiro, depois como mecânico, e agora, aos 42, era diácono na Congregação Cristã no Brasil. Não era um cargo que ele buscará na verdade, nunca se sentiu digno. Os irmãos o escolheram pela sua dedicação. Marcos cuidava do templo com zelo, varria o chão de terra batida antes das reuniões, arrumava os bancos de madeira, e, nas sextas-feiras, ajudava a pendurar os banners com os versos bíblicos que a irmã Maria costurava à mão. Mas havia um problema que ele escondia de todos. Há 3 anos, sua filha caçula, Sofia, de apenas 9 anos, fora diagnosticada com uma doença rara nos rins. Os médicos disseram que ela precisaria de um transplante, mas a fila do SUS era longa, e o tratamento particular custava mais do que Marcos ganhava em um ano. Ele já havia vendido a moto, pedirá emprestado a todos os parentes, e até hipotecar a casinha simples onde morava com a esposa, Ana, e os 3 filhos. As noites eram de choro abafado, enquanto Ana rezava baixinho ao lado da cama de Sofia, que emagrecia a cada semana. Uma tarde, depois de mais uma consulta desanimadora, Marcos entrou no quarto escuro e se sentou na beira da cama. Sofia, pálida, segurou sua mão. Pai, eu tô com medo. Não tem medo não, filha. Deus está olhando por você. Mas e se ele não ouvir? A pergunta doeu como uma faca. Marcos saíra da igreja mais cedo naquele dia, alegando dor de cabeça, mas a verdade era que não aguentava mais ouvir os hinos de fé enquanto sua filha definhava. Como pode um Deus tão bom deixar uma criança sofrer? Pensava, apertando os punhos. Foi então que ele viu o banner novo, pendurado na parede do templo. Era um tecido branco com letras bordadas em azul: clama a mim, e responder-te-ei. Jeremias 33, 3. A irmã Maria havia trabalhado nele por semanas. Marcos olhava para aquelas palavras todos os domingos, mas agora elas pareciam zombar dele. Naquela noite, depois que todos foram embora, ele voltou sozinho ao templo. Tirou o banner da parede, dobrou-o com cuidado e o guardou dentro da camisa. Vou vender isso. Alguém paga bem por um trabalho assim, justificou para si mesmo, enquanto as lágrimas queimavam seus olhos. No dia seguinte, o ancião João chamara uma reunião extraordinária. Os irmãos estavam preocupados, o banner sumira. Ninguém acusava ninguém na CCB, as coisas eram tratadas com prudência, mas o ancião pediu que todos orassem para que Deus revelasse a verdade. Marcos sentou-se no último banco, com a cabeça baixa. O peso daquilo era insuportável. Quando os irmãos começaram a cantar o hino a Jesus, amado Salvador, sem nenhum instrumento, apenas vozes unidas, ele sentiu o peito apertar. Como pude fazer isso? Pensou, lembrava-se das mãos da irmã Maria, já idosa, costurando aquelas letras com tanto carinho. No final do culto, o ancião João se aproximou dele, colocou a mão em seu ombro e disse baixinho: Irmão Marcos, você precisa falar comigo. Não era uma acusação. Era um convite. E Marcos não aguentou mais. Na salinha dos fundos, entre soluços, ele contou tudo: a doença de Sofia, o desespero, o roubo. O ancião ouviu em silêncio, depois fechou os olhos e orou. Senhor, perdoa este teu servo. Dá-lhe forças para confessar e restaurar o que foi tirado. Marcos devolveu o banner na mesma hora. A irmã Maria, ao recebê-lo de volta, não disse uma palavra de reprovação. Apenas abraçou-o e sussurrou: Deus vai prover, filho. Ele nunca abandona os seus. Naquela noite, Marcos e Ana foram ao culto de oração. Não havia sermão, apenas irmãos de pé, compartilhando pedidos e louvando a Deus em simplicidade. Quando chegou a vez de Marcos, ele se levantou, tremendo. Irmãos, eu pecado contra Deus e contra vocês. Roubei o banner da igreja por desespero. Minha filha está doente, e eu não sabia mais o que fazer. Mas hoje peço perdão e peço que orem por Sofia. Não houve murmúrios de julgamento. Ao contrário, muitos se aproximaram e pôr as mãos sobre ele, enquanto o ancião João liderava a oração. Pai Celestial, tu que saraste os enfermos e alimentaste os famintos, olha por esta criança. Dá força a este irmão que se humilhou perante ti. Em nome de Jesus, amém. Os dias seguintes foram de uma paz estranha. Marcos não sabia como, mas sentiu que algo havia mudado.
Até que, uma semana depois, enquanto ele e Ana estavam no hospital para mais um exame de Sofia, uma médica que eles nunca tinham visto antes os chamou. Os resultados da Sofia estão aqui. Há uma compatibilidade inesperada para transplante. Um doador vivo, parente distante, entrou em contato conosco hoje pela manhã. Marcos quase caiu. Não havia parentes distantes dispostos a doar. Mas a médica explicou. É um homem que ouviu falar do caso dela na igreja. Ele disse que sentiu no coração que deveria ajudar. Era o irmão Paulo, um agricultor simples da congregação, que nem conhecia Sofia direito. Quando Marcos foi agradecer, Paulo apenas sorriu. Deus me falou no culto de oração. Ele usa quem está disposto. O transplante foi um sucesso. Sofia se recuperou rapidamente, e Marcos nunca mais duvidou. Ele continuou como diácono, mas agora com um coração diferente. Sempre que via o banner "Clama a mim", e responder-te-ei pendurado na parede, lembrava-se daqueles dias escuros e da misericórdia que o tirara dali. Anos depois, ao dar seu testemunho em um batismo nas águas, Marcos disse aos novos irmãos: Eu aprendi que Deus não precisa de homens perfeitos. Ele precisa de homens quebrantados. Quando a gente acha que está no fundo do poço, é ali que ele estende a mão. A fé não é acreditar que tudo vai dar certo. É confiar que, mesmo quando tudo dá errado, ele está no controle. E assim, entre hinos sem instrumentos, cultos simples e irmãos de coração sincero, Marcos entenderá o maior milagre. Não era só a cura de Sofia, mas a restauração de sua própria alma. A vida de Marcos seguiu como um rio que, depois de passar por cachoeiras turbulentas, encontra finalmente um leito tranquilo. Ele e Sofia se tornaram colunas na Universal da sua cidade, não por terem tudo resolvido, mas porque carregavam uma história que falava mais alto que qualquer sermão. Sofia, que antes mal conseguia segurar um copo d'água, agora ajudava na cozinha da igreja nos dias de campanha, preparando café para os irmãos com as mesmas mãos que os médicos disseram que nunca mais funcionariam. Às vezes, quando algum visitante desanimado chegava com o rosto marcado pela dor, ela simplesmente estendia a mão, aquela mão que deveria estar paralisada, e dizia: Deus faz o impossível. Eu sou a prova. Mas o maior teste ainda estava por vir. Certa tarde, enquanto Marcos voltava do trabalho, recebeu uma ligação que gelou seu sangue. Era a voz trêmula de sua irmã, Débora, do outro lado da linha. Marcos, é a mãe. Ela teve um derrame. Os médicos dizem que não tem jeito. O coração dele apertou. Sua mãe, Maria, sempre havia sido sua rocha, a mulher que, mesmo na pobreza, nunca deixou de orar por ele nos dias em que ele se afundava no álcool. Agora, ela estava em um leito de hospital, com metade do corpo paralisado e os médicos falando em danos irreversíveis. Quando Marcos chegou ao quarto do hospital, encontrou a mãe com os olhos semicerrados, a respiração fraca. Ele segurou sua mão, a mesma que tantas vezes havia passado em sua cabeça quando ele era criança, a mesma que o abraçara quando ele chorou arrependido na igreja anos antes. E ali, entre o cheiro de antisséptico e o zumbido das máquinas, ele ouviu uma voz dentro de si, clara como água: clama a mim. Não houve hesitação. Marcos ajoelhou-se ali mesmo, no chão frio do hospital, e começou a orar em voz alta. Não eram palavras bonitas ou cheias de teologia, eram gritos de um filho que não aceitava perder sua mãe. Senhor, a senhora já fez tanto por mim. Não pode ser agora. Eu te dou a minha vida de novo, mas salva ela. As enfermeiras entraram e saíram, olhando com estranhamento, mas ninguém o interrompeu. Até que, de repente, um tremor percorreu o corpo de Maria. Seus dedos se mexeram. Primeiro foi quase imperceptível, como um espasmo. Depois, o braço todo. Os olhos, antes vidrados, piscaram e se abriram por completo. Quando a médica de plantão entrou para checar os sinais vitais, encontrou Maria sentada na cama, confundida, mas falando. O que eu tô fazendo aqui? Eu tava sonhando que tava num jardim? Os exames que vieram depois deixaram os médicos boquiabertos. Não havia mais sinais do derrame. Os vasos que estavam obstruídos estavam limpos. A paralisia havia sumido como se nunca tivesse existido. Um deles, mais velho, apenas balançou a cabeça e murmurou: Isso não tem explicação médica. Marcos soube, no mesmo instante, que não era um acidente. Era uma resposta.
Naquela noite, quando ele e Sofia entraram na Universal para o culto de ação de graças, não precisaram dizer nada. Os irmãos já sabiam. O pastor os chamou à frente, e enquanto Marcos contava o que havia acontecido, o chão do templo pareceu tremer não de emoção, mas de uma certeza coletiva: Deus ainda faz milagres. Ainda hoje. Ainda aqui. Anos se passaram, e a história de Maria se juntou à de Sofia e à de Marcos como mais um capítulo do que a família chamava de um livro dos impossíveis de Deus. Maria, que deveria ter ficado inválida, agora liderava o grupo de oração das senhoras na igreja. Sofia, a menina que os médicos desistiram, se formou em pedagogia e trabalhava com crianças carentes no bairro. E Marcos? Ele deixou de ser apenas diácono para se tornar pastor, não porque buscava um título, mas porque não conseguia calar o fogo que ardia dentro dele depois de ver, uma e outra vez, a mão de Deus mudando destinos. Certa vez, um jovem chegou até ele depois do culto, com os olhos vermelhos de chorar. Pastor, eu tô no fundo do poço. Não tenho mais forças. Marcos não ofereceu conselhos vazios. Só colocou a mão no ombro do rapaz e disse: Eu já estive lá. E foi ali que ele me encontrou. Vem comigo. E o levou até o altar. Porque, no fim, era isso que ele havia aprendido: milagre não é só o que acontece com a gente. É o que acontece dentro da gente quando a gente finalmente entende que, por trás de cada batalha, de cada noite sem dormir, de cada diagnóstico sem esperança, há um Deus que não apenas ouve, mas age. E que a Universal não era só um lugar de cultos, era um campo de batalhas vencidas, um hospital de almas, uma porta aberta para quem ainda não sabia que o impossível era só uma palavra que Deus não conhecia. João se ajoelhou no altar com as mãos trêmulas e o coração apertado, como se fosse desmoronar ali mesmo. As lágrimas caíam sem controle, molhando o chão que já tinha sido regado por tantos outros choros, tantas outras dores. Ele não sabia orar direito, não sabia nem por onde começar. Só conseguia balbuciar entre soluços. Deus, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Porque eu não aguento mais. Marcos não se afastou. Ficou ali, de pé ao lado dele, com a mão ainda no ombro do rapaz, como um farol na tempestade. E então começou a orar em voz alta, não com palavras bonitas ou cheias de teologia, mas com a força de quem já tinha visto Deus agir no impossível. Senhor, este jovem está aqui porque não tem mais para onde ir. Ele veio até a tua casa porque, no fundo, ele ainda acredita que o Senhor pode mudar a história dele. E eu também acredito. Porque o Senhor é o Deus que ressuscita o que estava morto, que restaura o que estava quebrado, que enxuga lágrimas e transforma cinzas em beleza. João sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Não era alívio ainda, não era paz, era como se uma chama pequena, quase apagada, começasse a tremeluzir de novo no seu peito. Ele fechou os olhos com força e, pela primeira vez em meses, permitiu-se sonhar com a possibilidade de que aquilo tudo pudesse ter um final diferente. Enquanto Marcos orava, as pessoas ao redor começaram a se aproximar. Não por curiosidade, mas porque reconheciam aquela dor. Mães que tinham filhos nas drogas, pais desempregados, mulheres traídas, homens sem esperança, todos eles já tinham estado ali, de joelhos, pedindo por um milagre. E muitos já tinham recebido. Uma senhora de cabelos brancos colocou a mão na cabeça de João e murmurou: Filho, Deus não desiste da gente. Ele só espera a gente parar de correr dele. E então, como se o céu tivesse ouvido o grito daquele coração, algo começou a mudar. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi uma certeza que invadiu João como uma onda morna: você não está sozinho. Ele não sabia explicar, mas de repente, pela primeira vez em anos, sentiu que havia uma saída. Que aquela não era o fim da sua história, mas talvez o começo de uma nova. Quando ele se levantou, os olhos ainda úmidos, mas a postura já diferente, Marcos sorriu e disse: Agora você vai ver o que Deus vai fazer. Mas tem uma coisa que eu preciso que você faça: não sai daqui sem levar a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e a vitória vem quando a gente acredita no que Deus já falou. E foi assim que João começou a frequentar a Universal não só aos domingos, mas nas terças, nas quintas, nos cultos de libertação. Ele começou a ler a Bíblia, mesmo sem entender tudo. Começou a jejuar, mesmo com fome. E, aos poucos, as coisas começaram a mudar.
O emprego que ele tanto procurava apareceu de uma forma que só poderia ser divina. Um amigo da igreja, que nem sabia da situação dele, ligou oferecendo uma vaga justamente na área que João tinha experiência. As dívidas, que pareciam um abismo sem fundo, começaram a ser pagas uma a uma, como se alguém estivesse multiplicando o pouco que ele tinha. E a depressão, aquela nuvem negra que o acompanhava há anos, foi perdendo força, como se uma luz tivesse sido acesa dentro dele. Mas o maior milagre não foi o dinheiro, não foi o emprego, não foi nem a saúde emocional voltando ao normal. O maior milagre foi João olhar no espelho um dia e não reconhecer mais aquele homem quebrado de alguns meses atrás. No lugar dele, estava alguém com um brilho nos olhos, com um propósito, com uma fé que nem as piores tempestades conseguiriam abalar. Um ano depois, era João quem levava outro jovem desesperado até o altar. E quando colocava a mão no ombro daquele rapaz e dizia: "Eu já estive lá." E foi ali que ele me encontrou. Ele não estava repetindo palavras, estava falando de uma experiência que havia mudado tudo. Porque na Universal, João não tinha encontrado apenas respostas. Ele tinha encontrado aquele que era a resposta. E isso fazia toda a diferença. A vida de João tinha virado de cabeça para baixo, mas dessa vez para o lado certo. O que antes era um vazio sem fim, agora transbordava de gratidão. Ele não perdia um culto, não deixava de jejuar, não esquecia de agradecer por cada pequena vitória. Até as coisas que antes passavam despercebidas, como o cheiro de café pela manhã, o abraço apertado da mãe, o sorriso de um desconhecido na rua, ganhavam um novo significado. Era como se Deus tivesse ajustado as lentes dos seus olhos, e agora ele enxergava a vida em cores mais vivas. Mas o Senhor não tinha terminado com ele ainda. Um dia, durante uma corrente de oração, o pastor olhou diretamente para João e disse: "Deus está te chamando para algo maior. Você não veio aqui só para ser salvo, você veio para salvar outros." Na hora, João sentiu um frio na barriga, daquele tipo que não é medo, mas uma certeza que arrepia a alma. Ele sabia que aquilo não era coincidência. Começou a servir como obreiro, primeiro ajudando na arrumação das cadeiras, depois na recepção, até que um dia o pastor o chamou para dar um testemunho no púlpito. João tremia por dentro, mas quando abriu a boca, as palavras saíram sozinhas, cheias de uma autoridade que ele não sabia que tinha. Falou do desespero, da noite escura, do momento em que quase desistiu e do milagre que o tirara do fundo do poço. Quando terminou, o templo inteiro estava de pé, aplaudindo, chorando, e vários irmãos vieram até ele abraçar, dizendo: "Isso também é a minha história." Foi então que João entendeu: seu sofrimento não tinha sido em vão. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração desesperada tinha um propósito. Deus o havia quebrado para reconstruí-lo como uma ponte entre a dor e a esperança. E ele não ia desperdiçar essa chance. Anos se passaram, e João já não era mais aquele rapaz que entrava na igreja com a cabeça baixa. Agora, ele estava à frente de um grupo de jovens, liderando encontros, fazendo visitas, levando a palavra de fé para quem tinha perdido a esperança. Sua casa virou um ponto de apoio. Quem precisava de um prato de comida, de uma palavra de ânimo ou simplesmente de alguém para ouvir sem julgar, sabia que ali encontraria portas abertas. Um dia, uma moça chamada Ana apareceu na igreja arrasada. O marido a tinha abandonado com 2 crianças pequenas, e ela não sabia como ia pagar o aluguel. João a viu chorando no fundo do templo e, sem hesitar, se aproximou. "Eu já estive onde você está", disse ele, com a mesma calma que um dia alguém teve com ele. "Mas Deus não nos deixa na mão. Vamos orar?" Ana aceitou, e naquela noite, depois da oração, uma irmã da igreja se ofereceu para pagar 3 meses de aluguel dela. Ana não acreditava. João sorriu e disse: "Isso aqui é normal. Quando a gente confia, ele age." E assim ia a vida de João, um milagre puxando o outro, uma vida transformando outras. Ele já tinha visto gente ser curada de doenças, famílias restauradas, viciados libertos, sonhos que pareciam mortos ressuscitar. Mas o que mais o emocionava era ver o brilho voltando nos olhos das pessoas, aquele mesmo brilho que um dia ele reencontrou no espelho. Certa vez, um pastor visitante perguntou a ele: "João, qual é o segredo dessa igreja? Como vocês fazem tantos milagres?" João não pensou 2 vezes. "A gente não faz nada. A gente só acredita." E quando a gente para de duvidar e começa a confiar de verdade, Deus mostra que Ele é Deus. Não tem fórmula. Tem fé. Hoje,
João é um dos pilares da sua Universal. Não é pastor, não tem título pomposo, mas é daquele tipo de pessoa que quando entra no templo, parece que a presença de Deus fica mais forte. Os novos convertidos o procuram, os desanimados pedem conselho, e ele sempre tem uma palavra certa, um abraço apertado, uma oração que parece subir direto ao céu. E quando olha para trás, João só consegue agradecer. Porque aquele homem quebrado que um dia entrou ali sem esperança não só foi restaurado, ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. E isso, para ele, é o maior milagre de todos, ter sido escolhido para ser parte da história de alguém, assim como um dia alguém fez parte da sua. Porque na Universal, João não só encontrou a Deus. Ele encontrou um chamado. E isso, meu amigo, não tem preço. O milagre se completou quando João entendeu que não era sobre ele. Aquela noite, anos depois de sua restauração, ele estava no altar orando por um jovem que chegará ao templo arrasado, vício, dívidas, uma família desfeita. O rapaz chorava, repetindo: "Não tenho mais jeito, pastor." João não era pastor, mas naquele momento, foi mais do que um título, foi um espelho. Ele segurou os ombros do jovem, olhou nos seus olhos inchados e disse: "Eu já estive onde você está. E se Deus me tirou de lá, Ele fará o mesmo por você. Mas tem uma coisa que você precisa saber?" Fez uma pausa, como se as palavras pesassem. O milagre não é só você sair do buraco. É você voltar depois para estender a mão a quem ainda está lá. O jovem não entendeu na hora. Mas João sorriu, porque ele também não tinha entendido quando ouviu aquilo pela primeira vez. Só depois, quando a vida o provou, é que percebeu: Deus não nos salva para nos guardar em uma redoma. Ele nos salva para nos tornar pontes. Hoje, aquele jovem, agora um obreiro firme, conta essa história para outros que chegam quebrados. E João, de longe, observa com os olhos úmidos. Não pela emoção de ver mais uma vida transformada, mas pela certeza de que o maior milagre não foi ele ter sido curado, e sim ter sido usado para curar. Porque a fé que não se multiplica, morre. E o amor que não se doa, não é amor. Lição que fica: você pode não ter um título, uma posição ou reconhecimento, mas se tem uma história de restauração, já tem tudo o que precisa para ser resposta na vida de alguém. O chamado não está no púlpito, está na disposição de ser canal de Deus onde quer que você esteja. E isso, meu amigo, é um milagre que nunca acaba.